O profeta era para a cidade a denúncia fiel. Então, o ministério profético traz para a comunidade a referência fiel. E nós fomos, com o tempo, relativizando o conceito de fidelidade para o conceito de lealdade. Então nós estamos confundindo lealdade com fidelidade. Lealdade é um atributo relativo. Lealdade é como eu respondo ao estímulo. Então é um parâmetro relativo. Lealdade é uma forma de reagir. Lealdade tem a ver com a legalidade. Então há uma lei e eu cumpro ou não essa lei. Eu respondo ou não aquilo que é uma convenção. Então, lealdade é uma forma convencionada de resposta. E como as convenções são relativas, eu posso ser fiel eu posso ser leal ao que não presta. Uma quadrilha só consegue ser quadrilha baseado num acordo de quê? Lealdade. Então vai ser tudo bandido. E eles vão se organizar a partir de uma convenção o quê? De lealdade. Eles fazem uma convenção de como é que a quadrilha tem que funcionar, prometem umas coisas uns para os outros, e a partir dali eles têm um código de quê? Lealdade. Certo? Um cara está traindo a mulher dele. Aí ele vira para um amigo, que ele pensa que é amigo, fala, rapaz, eu tenho que te contar um negócio, porque eu preciso me abrir com alguém. Mas é o seguinte, vou te falar uma coisa aqui, vou te pedir pelo amor de Deus. Ele ainda põe Deus, ele ainda põe o amor de Deus nesse negócio. Pelo amor de Deus. Eu vou abrir uma coisa com você aqui, mas você nem pensa em falar isso com a minha mulher. Senão meu casamento acabou. Olha a construção do pensamento aí. Não tinha acabado. Mas pode acabar se o amigo dele, pelo amor de Deus, não for o quê? Leal. Então ele chama o cara para mentir com ele. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não, mano? E o amigo dele, que é leal, mas não é fiel, guarda a mentira dele. Porque se fosse fiel, ia na hora lá e dedurava ele. Está me entendendo isso ou não? Isso é um acordo de dois sem vergonha. Em nome do amor de Deus. Então nós estamos nos organizando de forma relativa, porque nós perdemos o senso da vocação profética. Então a gente está transformando o absoluto em relativo, o fato em ideal, a fé em expectativa e, consequentemente, a fidelidade em pura lealdade. Então, por exemplo, o Espírito Santo é fiel. O Espírito Santo é o maior dedo duro da história. Ele não guarda segredo. É muito complicado conviver com o Espírito Santo, porque ele não guarda segredo. O Espírito Santo fica sabendo uma coisa através da gente, ele está vendo lá a gente. Aí você está lá, tranquilão, achando que ninguém está sabendo de nada. Vem um amigo seu e fala, rapaz, o que está acontecendo com você? Fala, não, nada, está tudo normal. Que é a cara de tacho. Fala, não, rapaz, mas não sei, estava orando por você, senti um negócio, fiquei incomodado. Essa semana sonhei com você, vi você num lugar esquisito. Não está acontecendo nada, não? Não, está tudo certo. Mas não sei, rapaz, toda hora que eu vou orar por você, eu caio num choro, numa tristeza. É o Espírito Santo dedando a gente. É ou não é, mano? E ele não aguenta guardar esse segredo. Amém? Glória a Deus. Por quê? Porque ele é fiel. Então, o leal é leal a, é relativo. O fiel é fiel para. Deus não é fiel a nós. Porque se Deus fosse fiel a nós, toda vez que a gente fizesse uma coisa ruim,
Deus, a gente estragava Deus. Estão me entendendo isso ou não? Então, se Deus fosse fiel a nós, eu pecava, Deus ficava ressentido, magoado, porque ele teria uma reação negativa a uma ação negativa. Então, Deus não é fiel a, Deus é fiel para. O que é o fiel? É o prumo. O prumo é um fiel, porque ele é um fiel para a parede. A parede entorta, o prumo não acompanha. Eu sou gordo, lido com o peso. Tudo que eu queria é uma fita métrica leal. Feita de elástico. Que só medisse 90. Tem um punhado de mulher que quer isso também, não é? Uma fita métrica que só dá 90. Não dá nem ter outro número. Ela é feita de elástico. Você põe ela no 90 lá e ela é leal a você. É lá que ela ficava. Mas, desgraçadamente, as fitas métricas, tudo fiel. É mesmo? Porque ela é um fiel para. Já tentei arrumar a régua que estica. Não tem, só tem umas firmes. Amém? Então, o metro, o que é o metro? O metro nada mais é do que uma barra de ferro que não sofre variação com a temperatura ou com a pressão e que convencionou-se que aquela barra mede 1 metro. Então, toda vez que alguém tiver dúvida de quanto 1 metro mede, existe um fiel guardado para. O que é essa barra de metal que não muda de tamanho, independente da temperatura, é para a sociedade? Uma denúncia permanente de quanto é que 1 metro mede. Glória a Deus, né, mano? Então, se algum dia todas as réguas do mundo acabar, a gente pode ir lá e começar a fazer régua de novo, porque tem uma medida padrão, fiel, referente. Um parâmetro, um paráclito, um poste fincado, um fiel, um profeta. Então tem um pedaço de metal guardado na Suíça lá, que é o profeta das réguas. Ele diz como é que toda régua tem que medir. Amém? Está me entendendo o sentido? Mas a gente está querendo corromper isso. Eu cresci numa cidade onde a gente chamava 900 ml de litro. Depois a gente não admira que no Brasil tem corrupção. Porque minha mãe falava assim, menino! E eu estava na escola, eu apanhava para estudar matemática. No entanto, a minha mãe me mandava ir na venda comprar 1 litro de óleo. E eu olhava lá, estava escrito 900 ml. Agora você dorme com um barulho desse. Isso desconstruiu minha cabeça. Eu falo, é 1 litro ou é 900? Então, para uma sociedade que aprendeu a chamar 900 ml de litro, nós estamos no lucro. Amém, mano? Quem aqui pegou esse negócio? Hã? Ah, Deus de misericórdia. Você compra 900 ml de óleo ou 1 litro? 900 ml. Porque chamar aquilo de 1 litro é uma corrupção profética. É uma degeneração. Amém, amado? Próxima vez agora você vai chegar lá no armazém e falar assim, por favor, você me vende 900 ml de óleo? Amém? Então, o que é o fiel? É a referência. Ele é para. Ele não é a. Amém? Então, quando Paulo está falando isso, quando esse Paulo está fazendo essa denúncia para a igreja, ele está trazendo para a igreja o quê? A referência fiel de como as coisas têm que funcionar. Só que essa vara de medir, esse esquadro, esse fio de prumo, quando as coisas não estão funcionando, a primeira coisa que ele traz não é alegria, é constrangimento. Amém? Ele traz tristeza. Então, nós que vivemos numa sociedade que fez do prazer o seu culto, e onde a própria igreja está prometendo para as pessoas o quê? Prazer. As igrejas estão prometendo para as pessoas que nós viemos nesse mundo para ter prazer.
E nós não viemos nesse mundo para ter prazer. Nós viemos nesse mundo para aprender a ser triste. Glória a Deus, amado. Porque a palavra de Deus está dizendo aqui que o caminho da vida não está em saber lidar com a felicidade. O caminho da vida está em saber lidar com a tristeza. Ninguém vai aprender o que a vida é se não aprender a lidar com as suas tristezas. A ficar triste pelo motivo correto. Então hoje nós vivemos uma sociedade que não sabe desfrutar da tristeza como um elemento terapêutico. Então, porque nós não sabemos ficar tristes, nós estamos ficando doidos. A loucura que tomou conta da sociedade é porque nós contemplamos a felicidade como uma expectativa e não a partir de uma referência. Existe uma referência imutável para a alegria. A alegria não pode ser a alegria de qualquer um. A alegria não pode ser a alegria que parte do pressuposto que é cada um por si e Deus por todos. Um lugar onde cada um é por si, não tem jeito de Deus ser por todos. Amém, mano? Então não existe felicidade a partir de uma conjuntura o quê? De satisfação individual. Não tem como a gente entender o projeto de Deus, que é uma referência imutável, sem uma consciência de corpo, de ser parte, de ter parte um com o outro. Que a minha felicidade ela só será de fato contemplada quando ela significar o bem-estar de todos. Amém? Que eu não posso usar a parte como se a parte fosse um todo em si mesmo. Eu não sou o fim. Não é a minha satisfação. Eu não sou um todo em mim mesmo. Eu sou parte de um plano, de um projeto, de uma conjuntura, de uma família, de uma proposta relacional de povo. Deus não criou indivíduos para satisfazê-los. Deus gerou uma família, um povo. Ele diz, eu não vou habitar a sua individualidade, eu vou habitar no meio do meu povo. Isso é uma referência o quê? Profética. E nós, como igreja, perdemos a nossa noção profética na medida em que nós começamos a pregar uma salvação de indivíduos e não a salvação das relações. Como se nós pudéssemos ser salvos a partir de uma multidão de pessoas individualmente salvas e não comunitariamente salvas. Por isso a palavra de Deus diz o quê? Só onde estiverem 2 ou 3 em comunhão. É aí que eu sou no meio deles. Isso quer dizer, então, que sem comunhão não há manifestação de Deus. Que o indivíduo não é templo de Deus. Individualmente, aqui ninguém é templo de Deus. Porque Deus não habita a individualidade. Deus habita a relação. E isso é uma revelação o quê? Profética, é um fiel. Está me entendendo isso ou não, mano?